Então, o terceiro saber da prática de Bhakti Yoga e do Ayurveda, principalmente de Bhakti Yoga aqui, comer pode ser um ato de reconexão com o Supremo. Não existe yoga sem yajna. Então, esse é um ponto primordial, que é o que eleva toda a nossa compreensão em relação a esses assuntos anteriores. Pode passar. Pode passar. Então, conceito de verdade absoluta. Esse é um conceito que Srila Prabhupada traz muito presente nos textos, nos comentários do Srimad Bhagavatam, da Bhagavad Gita, que são esses textos que fundamentam a prática da Bhakti Yoga e tantos outros. E é essa ideia de que verdade absoluta é um conceito muito profundo, que vale, que merece uma reflexão, mais do que o conceito, a ideia de Deus, no caso. Não que as coisas sejam diferentes, mas quando a gente pensa sobre, a gente dá abertura para entender alguns aspectos que só nosso comodismo com o termo Deus, que a gente está tão acostumado a ouvir, às vezes não nos permite. Então, o conceito de verdade absoluta, ele compreende que tudo que é oferecido, dedicado, ofertado com conhecimento ao Supremo Absoluto, se infunde da própria natureza do Supremo. Da mesma forma que tudo que toca o fogo adquire as suas propriedades. A matéria é uma imitação da realidade superior. E por isso a gente encontra os atributos da realidade superior aqui mesmo. E não só atributos, mas o mecanismo, o funcionamento. Então, aonde a água toca, fica molhado. Aonde o fogo toca, ele transmite as suas propriedades do calor e da luz. Né? Aonde a terra toca, ela vai transmitir as suas propriedades de secura, por exemplo. Se não tiver água nela, vai transmitir secura, né? Aspereza. Onde o ar tocar, ele vai transmitir leveza. E essa é a compreensão dessa interação dos elementos. Da mesma forma, isso acontece quando a gente está falando de Krishna, dessa verdade absoluta. Aonde Krishna pode colocar a sua energia, Krishna Shakti, aonde é requisitado que se coloque essa energia, aquilo toma a mesma natureza espiritual. Isso não é uma coisa assim que só poucas pessoas podem fazer. Todo mundo pode fazer isso. É 100% acessível, né? Tanto que a gente vai ter aquele verso da Bhagavad Gita, o Patram Puspam Palantoyam, que é Krishna dizendo: se alguém me oferecer com amor e devoção fruta, folha, flor ou água, né? É que ele vai aceitar. Eu aceito isso. Imagina quem não pode ter acesso a uma folha, a um pouco d'água, né? Se não tiver acesso à água, uma folha talvez tenha acesso, uma flor pelo menos, para poder oferecer isso como um ato de reconhecimento. E isso é importante para quem? Isso é importante para o nosso vínculo em yoga, isso é importante para o nosso vínculo relacional. Da mesma forma que um pai bilionário recebe de presente do filho as mãozinhas pintadas assim num papel, ele não precisa daquilo, mas é o afeto amoroso, é o vínculo amoroso eterno e inerente entre a alma e o Supremo que torna aquilo mágico, que torna aquilo verdadeiro e profundo. O presente de uma criança para um pai bilionário que não precisa daquilo, tem valor porque tem amor presente. Claro que o que Krishna aceita é a devoção e o amor, e não o objeto em si, mas o objeto é o esforço, né? Então, um outro ponto é que quando oferecemos o alimento a Deus, compreendendo que cada partícula que o compõe e que existe um mecanismo perfeito para que esse alimento surja e possa manter esse corpo físico que nós temos com o propósito de restabelecermos o nosso contato com ele, só encaramos esse alimento como uma misericórdia divina. A gente passa a compreender que esse alimento, ele provém de uma outra fonte que não nós mesmos, para que a gente possa manter esse corpo. Então, afinal, já estava aqui. Não criamos comida. Comida simplesmente existe. Isso é uma coisa muito simples da gente raciocinar. Prabhupada, ele descreve Bhakti Yoga como um método simples e sublime de autorrealização, pois vai direto na fonte da miséria,
que é a nossa rejeição da realidade da existência absoluta, do todo absoluto, que é Deus, que é Krishna. Então, Prabhupada sempre fala assim em seus textos que o grande mal, a grande doença da humanidade é a gente não reconhecer a posição de Deus, a posição de Krishna. Mas reconhecer a posição de Deus, assim, não é no sentido de, Deus é grande, Deus é mais. Não. É se eu entendo que ele existe, existe uma ânsia de uma pessoa que ama por buscar conhecer mais, compreender mais, se relacionar mais, porque é isso que a gente faz quando a gente está interessado em um outro ser humano. É natural, o amor gera ímpeto, o amor gera interesse, o amor gera vigor, o amor gera força, né? Essa busca pelo objeto amado. Então é isso que realmente é colocar Krishna no seu lugar, é colocar como aquele que é o centro do nosso interesse. Então, esse ato do oferecimento do alimento, ele representa muito o que Prabhupada chama de simples e sublime de Bhakti Yoga, porque pode até se zombar, assim, do ato, né, de, que coisa mais infantil, espiritualmente falando, oferecer a comida para Deus, assim, né, uma coisa tão, só a minha vida eu passo agradecendo, então tá tudo bem, né. Mas aí depois a mesma pessoa vai trazer que Jesus diz: venham a mim as criancinhas, né? E Prabhupada fala: perante o Supremo, nós temos que agir como pequenas crianças mesmo. Oferecendo essas pequenas coisinhas do nosso dia a dia, como a nossa comida, que é uma coisa tão simples da gente fazer, para que a gente possa compreender que aquilo não surgiu do nada, para que a gente possa lembrar que eu estou alimentando o meu corpo por um propósito superior, que não é a identificação corpórea, que não é só o prazer. E por que que esse é um momento muito especial de oferecer? Porque se é um momento de prazer. Porque comer é bom, comer dá prazer. Então, como comer dá prazer e é bom, é fácil se identificar com o corpo nesse momento. Então, a gente é um ato de prevenção que funciona. Então, agora os últimos slides para a gente ir finalizando. O melhor alimento são os restos do que é oferecido à Suprema Personalidade de Deus. No Bhagavad Gita, o Senhor Supremo diz que aceita preparações à base de vegetais, farinha e leite quando oferecidas com devoção. É claro que devoção e amor são os principais itens aceitos pela Suprema Personalidade de Deus, mas também se menciona que a praçada deve ser preparada com atenção especial. Qualquer alimento preparado segundo os preceitos das Escrituras e oferecido à Suprema Personalidade de Deus pode ser tomado, mesmo se preparado há muito, muito tempo, sobre aquela questão do alimento ser velho, né? Porque semelhante alimento é transcendental. Portanto, para tornar a refeição antisséptica, comível e saborosa para todos, deve-se oferecer o alimento à Suprema Personalidade de Deus. Esse é o significado do 17.10 da Bhagavad Gita. Quanto ao ato de comer, ele só pode ser regulado quando se tem o costume de comer ou aceitar prasadam, alimento santificado. Oferecem-se ao Senhor Krishna vegetais, flores, frutas, cereais, leite, etc. Deste modo, quem está em consciência de Krishna fica logo treinado em não aceitar alimento que não sirva para o consumo humano ou que não esteja na categoria da bondade, que Prabhupada tem muitas passagens sobre o consumo de carne, sobre alimentos na categoria da bondade, no qual a carne não se enquadra, mas eu não coloquei para não estender tanto. Mas vocês podem encontrar isso lá no Veda Base também, procurando matança de animais, carne, na busca, vai aparecer todos os trechos que Prabhupada fala sobre esse assunto, tá? Quem não conhece o Veda Base também pode procurar, que depois eu mando para quem quiser. Então, é isso, gente, por hoje. Eu queria muito agradecer a atenção de vocês, o tempo de vocês por estarem aqui escutando sobre esse assunto.